Caros amigos, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Claro que estar na frente é sempre bom em tudo, mas é preciso sempre também ter muito cuidado, muita precaução, muita observação. Como diria o Renato, não pode dar mole. O futebol é assim, o Campeonato Brasileiro é assim pelas dificuldades que ele apresenta, pelo número de concorrentes ao título. Vamos tratar deste e de outros assuntos logo em seguida, mas agora eu queria te fazer um pedido. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário, mande para cá, traga a sua opinião, ela é sempre muito importante. Não importa se converge ou diverge, o que importa é que você tenha opinião e possa externá-la aqui. Eu sou o Darcy Filho. Estive pensando e cheguei à seguinte conclusão, analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, que o Internacional precisa ter muito cuidado nesta rodada, que começa na quarta e termina na quinta-feira, com o Internacional na quinta, enfrentando a equipe do Ceará. O jogo é em casa, é tido como fácil, é tido como vencível sem nenhum problema, mas o jogo do Bahia também era. Então todo o cuidado é pouco, toda a precaução é pouca. E o Eduardo Cudê saiu muito irritado deste último jogo, deu demonstrações na entrevista coletiva e também pela demora que houve entre a sua saída do vestiário até a participação na entrevista coletiva. O Internacional tem 17 pontos na competição. 17 é uma pontuação extraordinária. Se o Internacional empatar o jogo, vai para 18 pontos. 18 pontos. E poderá ser alcançado pelo São Paulo, sempre levando em consideração que os outros adversários vençam os jogos. Poderá ser ultrapassado pelo São Paulo. Se empatar, ele será alcançado pelo Galo, além de ultrapassado pelo São Paulo. E se perder, ele será ultrapassado pelo Galo, pelo São Paulo e alcançado por Vasco e Flamengo. São 4 equipes que estão chegando no Internacional e o Inter não pode titubear. Por isso, a vitória é fundamental. A partir do empate começam as dificuldades, começam as incertezas para o Internacional nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É o equilíbrio da competição. Alguém diz, não, mas o campeonato é muito fácil, as equipes são muito ruins, até podem não ser maravilhosas as equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, mas o equilíbrio é entre todos e a fragilidade é de todos. Portanto, as possibilidades são iguais para todos. E é necessário também considerar que tanto o Vasco da Gama quanto o Flamengo têm um jogo a menos do que o Internacional. Destas equipes que estão chegando na tabela aí com o Internacional chegando à frente, o Galo e o Vasco, não o Flamengo, o Galo e o Vasco têm um jogo a menos do que o Internacional, o que é mais um handicap favorável a estes dois competidores. E observem que o Galo está crescendo e o Vasco da Gama se mantém. O Vasco da Gama não saiu do G4 nesta tabela do Brasileiro. Ele está numa posição de equilíbrio, de regularidade. Não de regularidade no sentido de que seja uma participação regular no campeonato, não. Regularidade no sentido de que é linear. O Vasco da Gama faz jogos bons. Ele vence quem tem que vencer, empata quando pode, e vence e perde até nos jogos que são possíveis. Então, esta é a regularidade apresentada pelo Vasco da Gama. E o Flamengo não, este cresce. O Flamengo sabe do seu potencial, sabe das condições que tem. O treinador ainda está tateando, ainda está tentando organizar a equipe, tenta colocar a sua filosofia de trabalho, mas com valores individuais o Flamengo é uma boa equipe, é uma ótima equipe e precisa se entrosar, respeitar, entender, compreender o novo treinador que chega de uma forma insegura, porque ele substitui o Jorge Jesus, que é um deus do Flamengo. Então, esta é a situação do topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que joga contra o Bahia, que fazia planos de nos jogos subsequentes, contando inclusive o do Bahia com o Ceará, somar 12 pontos nos 4 jogos subsequentes. E não foi o que aconteceu. Já não foi bem no primeiro, cedeu um empate. Já não fará mais 12 pontos. E agora,
contra o Ceará é a possibilidade da recuperação e da manutenção da primeira colocação no campeonato. Um abraço.